Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fé. Aqui, ó. Fé. Vamos falar sobre fé. Por quê? Porque fé é um assunto complexo, mas a fé é simples. Por que que ele é complexo, esse assunto? Porque muitas vezes nós complicamos, nós dificultamos o que é fé. Nós temos muitas falácias do que é ser uma pessoa de fé, do que é ter fé. Enfim, vamos para o vídeo e vamos começar o seguinte: o que não é fé? O que não é fé? Pense aí você, o que você acha que não é fé? Então, eu coloquei 3 pontos. Fé não é positivismo. Não adianta você pensar positivo. Fé não tem a ver com pensar positivo. Por que não tem a ver com pensar positivo? Porque a fé não é coisa inventada da sua cabeça. Você não inventa uma coisa, você pensa positivo e aí você começa a acreditar naquilo ali. Isso não é fé. Isso é você tentar ficar um pouco melhor na situação. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas, eu já ouvi um caso onde uma pessoa perdeu a mãe, um menino perdeu a mãe, e aí uma outra pessoa foi e falou com ele, falou, sua mãe virou uma estrelinha. Só que ao longo dos anos, esse menino, ele meio que foi assombrado, achando que a mãe dele estava lá no quarto dele, e etc. Só que quando na verdade ele precisava entender que a mãe dele já tinha morrido. Então, assim, quando nós tentamos inventar algo da nossa cabeça, nós não aceitamos a verdade sobre aquilo que aconteceu. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. O menino, ele não entendia que a mãe dele morreu, sabe? Obviamente, é muito, muito difícil você falar para uma criança que alguém que ela gosta morreu, quanto mais a própria mãe. Mas teve um dia que eu conversei com ele e falei, não, sua mãe não virou uma estrela, e aí eu tive todo aquele papo. E aquele menino parou de se assombrar. Por quê? Porque fé não tem a ver com positivismo. Você não precisa ficar acreditando naquilo que é ilusório. A fé é uma verdade, tem a ver com verdade, só que é uma verdade que nós não vemos. A fé também não é uma tradição, sabe? Muitas vezes nós confundimos aquela pessoa que por anos está na igreja, a pessoa que por anos sim, tem aquela fé, né, sei lá, porque ela é tradicional de alguma igreja, porque ela está numa igreja mais tradicional. Nós achamos que ela é uma pessoa de fé, porque ela está lá há anos, nunca deixou de ir na igreja, nunca deixou de estar presente lá no templo, mas isso não tem a ver com fé. Fé é crer, fé é convicção. Sabe quantas pessoas nós vemos dentro dos templos, dentro das igrejas, que muitas vezes as pessoas não têm fé. São pessoas que gostam de ir, gostam de fazer parte, aquilo acalenta o coração dela, mas é uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que a fé é pequena, né? Melhor dizendo. Porque de certa forma, talvez sim, essa pessoa tem uma fé, só que é uma fé que ela não está baseada na verdade muitas das vezes. Muitas vezes ela está só sendo acalentada ali naquele templo. E fé também não é estar motivado. Você não precisa sentir aquela motivação para ter fé. Você não necessita esperar uma motivação. E você também já estar motivado não quer dizer que você está tendo fé. Você só está alegre, você só está com as suas emoções afloradas, né? Mais leves. Você só está com a energia boa ali, você não está tendo fé. Embora a fé também eleva essa alegria, a fé eleva a nossa alegria, por quê? Porque nós estamos tendo certeza de que Deus ele vai fazer alguma coisa, nós estamos tendo esperança, e o coração esperançoso é um coração também alegre, né? Embora às vezes, diante de algumas adversidades, é um coração alegre. Mas estar alegre não quer dizer estar com fé, estar andando em fé. Então o que é fé? Fé é verdade.
Ao contrário do positivismo, que muitas vezes é só pensar em algo que te alegra, a fé ela é baseada na verdade. Ela não é algo ilusório. A fé é verdade. Então você acredita numa verdade. Sabe? Você precisa de acreditar na verdade. É aí que entra outro ponto também, que é o fundamento. A fé é fundamento. Precisa de chão. Muitas pessoas às vezes querem... como é que eu posso dizer? Elas querem abraçar algumas pessoas que estão sofrendo e quer falar, tenha fé, só que muitas vezes é sobre algo ilusório, sabe? Tentando motivar a pessoa. Isso não é gerar fé. Fé é baseado na verdade. Sabe, quando você for aconselhar uma pessoa, se você se você quiser, se for sua intenção, gerar fé no coração da pessoa, você também precisa pedir um direcionamento do Espírito Santo, para que você gere, de fato, fé. E fé é baseada em verdade. Qual é a verdade de Deus sobre a vida daquela pessoa? Qual é a verdade de Deus para a situação que ela está passando? Qual é a verdade de Deus sobre alguém que ela perdeu? Isso é fé. Isso é tentar gerar fé no coração dela para que ela creia na verdade, para que ela tenha fundamento de crer naquilo que foi revelado ao coração dela. Fé precisa de revelação de Deus. Fé é revelação do invisível. Aqui em Hebreus fala, no versículo 3 do capítulo 11, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, mas coisas que são verdades, coisas reais. Só que nós não vemos, mas são reais. Então a fé é baseada numa verdade, ela é verdade, precisa de verdade. Qual é a verdade que nós não estamos vendo? Qual é a verdade sobre essa situação difícil que eu estou passando, que outra pessoa está passando? Precisa de verdade. E para isso eu preciso dar crédito. E entra outro ponto. A fé é dar crédito a alguma verdade, a verdade que Deus ele revelou a meu respeito, a respeito de uma pessoa, a respeito de alguém que eu estou aconselhando, a respeito de um ambiente onde eu posso estar pregando, a respeito da minha casa, a respeito de uma enfermidade. Qual é a verdade de Deus? Eu preciso dar crédito, embora você vê o desastre, mas qual é a verdade de Deus por trás desse desastre? O que Deus pensa acima do que você está vendo? Então a fé é crer no invisível, mas não é um invisível ilusório, é um invisível que é verdade. Nós não vemos, mas é verdade. E eu preciso chamar essa verdade que é invisível para se tornar visível. Assim foi a criação do mundo. Se tornou visível, mas de algo invisível. Isso é fé. Então fé não é positivismo, fé não é tradição, fé não é motivação, fé é verdade. Fé é fundamento, existe chão, existe verdade, é palpável. Então a fé é isso, é trazer o invisível, mas que é verdade, não ilusório. Amém? Isso é fé. Então, a partir de hoje, analise o seu coração. Você está tendo fé? Qual é a ideia do seu coração? Tem muito mais sobre fé, existe muito mais sobre fé. O que está no seu coração hoje? Você só é uma pessoa motivada? Você de fato é uma pessoa de fé? Contudo, acima de tudo, ore, busca o Senhor, sabe? Para que você tenha fé no lugar certo, para que você seja uma pessoa de fé. Porque nós somos sim, nós somos errantes, nós somos muito errantes. Mas o Senhor é quem consuma a nossa fé. Ele é o nosso consumador. Cristo Jesus é o que faz, que conclui a fé no nosso coração. Essa verdade é consumada por Jesus Cristo. Amém? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, falou, falou.